Olá, pessoal. Vamos fazer os estudos aqui para a Prefeitura de Mauá, tá? Vamos começar com a Isabel Solé, estratégias de leitura, depois vamos ter a Magda Soares, que fala sobre alfabetização, Van de Walle, John Carpe, que vai falar sobre matemática, e Bonamino, Alice Bonamino, que vai falar sobre avaliação, tá bom? Então, bem resumidinho para vocês, o conteúdo está bem resumido, com palavras-chaves aqui para vocês lembrarem dos autores, tá? E questões para a gente ir estudando aqui, resolvendo. Tudo bem? Bora lá começar. Primeira autora, Isabel Solé, Estratégias de Leitura. Então, a Isabel Solé, ela já começa falando que a leitura é um processo interativo entre o leitor e o texto, né? Orientado por objetivos, que não é apenas decodificar palavras. Leitura não é só para decodificar, é compreender, interpretar e construir significados. Eu acho que no século XXI, né, que a gente está vivendo agora, assim, são tantas informações, tanta coisa, que a gente acaba não lendo, a gente acaba não interpretando. Então, muitas vezes a gente passa despercebido pelo excesso de informações, e é isso que a autora vem fazendo uma crítica, né? Que quando a gente vai ensinar as crianças, a gente acaba focando só na decodificação, né? É, eu vou escrever bala, né? B, A, né? Começa a focar. O B mais A, o L, A, não, né? Começa a fazer o ba, bebi, bobu, né? Lá, leli, lolu, decodificando, né? Então, ela vai falando que não é só isso, né? Que as práticas estão limitando-se a perguntas superficiais e avaliam o resultado da leitura e não o processo, tá? Então, mais importante do que avaliar o resultado da leitura é avaliar o processo. Como que aquela criança começou? Ela sabia ler? Ela sabia as letras, né, as sílabas? Como que está agora? Então, é isso que deve ser avaliado, não, sabe ou não sabe, entendeu? Então, o livro dela tem acho que 9 capítulos. O primeiro vai falar do desafio da leitura, que ler é interagir com o texto, que a leitura tem um objeto de conhecimento do ensino fundamental. E o maior problema é a decodificação excessiva, né? E a escola precisa ensinar como compreender e não apenas ler palavras. Então, para o concurso, fica aí, leitura é diferente de decodificação, tá? O capítulo 2 vai falar sobre ler, compreender e aprender, que compreender exige controle consciente do processo, que leitura precisa ser significativa, tem que ter propósito, tem que ter motivação, né? Então, do interesse do aluno, dos sentimentos de competência, da clareza de objetivos, e o papel do professor é criar situações motivadoras e oferecer diferentes suportes de leitura, tá? Então, não é só focar em um texto, um gênero textual, mas dar suporte de diferentes tipos de leitura. O capítulo 3 vai falar sobre o ensino de leitura, que leitura e escrita são procedimentos, tá? Estratégias devem ser ensinadas explicitamente e é essencial trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos, usar diferentes gêneros textuais, ensinar estratégias de compreensão, né? Então, como que o aluno está aprendendo? Como que ele está compreendendo aquele texto? Então, a gente vai formulando questões para ajudar esse aluno. Estratégias que o leitor deve desenvolver. O que o leitor, a criança, precisa desenvolver? Primeiro, definir propósito. Para que eu tenho que ler? Por que eu vou ler? Né? Ativar conhecimentos prévios, identificar as ideias principais, avaliar a coerência do texto. O texto tem coerência para a idade, para a série que a criança está? Né? Monitorar a compreensão, como que o aluno está interagindo, como que ele está compreendendo, né? E fazer as inferências necessárias, tá? O concurso adora cobrar a leitura como processo ativo e estratégico, tá? Então, leitura é um processo ativo e estratégico. E aí, vem aí o ensino de estratégias. Então, como que eu vou ensinar a criança a ler? E aí pega a base de Bauman. Esse Bauman é o Zygmunt Bauman. Ele fala
ele é um autor renomado, né, sobre a questão da linguística, tal, e ele foca na adaptabilidade e educação contínua do pensamento crítico, de você adaptar, né, e uma educação contínua. E aí ele fala que para a gente ensinar a ler, tem etapas no ensino. O primeiro, a gente tem que dar a introdução para o aluno, né? O segundo, modelagem. Sobe um pouquinho, Maíra, por favor. A gente vai ensinar a ler como? A gente vai ter que dar um exemplo, fazendo por modelagem. Terceiro, ensino direto, prática orientada. E o quinto, prática autônoma. As estratégias não são receitas, mas são procedimentos conscientes, tá? E depois os tipos de textos que se baseia em Adam, que é o Jean-Michel Adam, né, que ele também renomado autor sobre linguística, e ele, né, coloca 5 tipos de textos, né, que a gente tem que trabalhar. Aqui a Isabel Solé coloca 4, né, que é o narrativo, descritivo, expositivo e instrutivo. Tá? Importante, a escola deve trabalhar a diversidade textual. Então, se a prova cair assim, ó, o professor, para ensinar a leitura, tem que focar em um gênero? Não, tem que ser na diversidade textual, tá? Antes da leitura, o que o professor precisa fazer, né? Então, tem que motivar, definir objetivos, ativar conhecimentos prévios. Pode subir, Maíra, mais um pouquinho. Estimular previsões, formular perguntas. E durante a leitura, o que o professor tem que fazer? Monitorar a compreensão, elaborar hipóteses, identificar as ideias principais. E depois da leitura, saber se o aluno entendeu, né? Qual que é a ideia principal? Se ele diferencia o essencial do secundário, se ele sabe produzir resumos, né? Então, falando de resumos, esse Cooper, ele ensina, né, como que o professor tem que fazer resumo. Então, primeiro identifica o tema, excluir informação trivial, né, informações que não são tão focadas para determinados conteúdos, tem que agrupar ideias e produzir uma frase síntese. Então, se você quer estudar com resumos, eu gosto, tá, gente? Toda vez que eu vou estudar qualquer texto, qualquer coisa, eu tenho que fazer um resumo, eu tenho que escrever. Se eu não escrever, eu não lembro. E para vocês a mesma coisa. Então, quando falar sobre Isabel Solé fala sobre estratégias de leitura, entendeu? Então, eu vou guardando na cabeça. Se eu não escrever, se eu não fizer, produzir uma frase sobre aquele autor, eu nem lembro o que eu li. Eu posso ter lido, assim, um livro inteiro, mas se não anotar, já era, tá? E o capítulo 8 fala sobre ensino e avaliação, né? Ter objetivos claros, avaliar com compreensão, autoavaliar, tá? Depois, ensinar a ler é compartilhar objetivos, compartilhar estratégias e significados, tá? E resumão final, a frase síntese, que eu sempre falo para vocês, sempre tem nos resumos, é a conclusão. O que o autor fala sobre aquilo? Vai lá embaixo, Maíra, resumão final. Para Isabel Solé, tá? Ler é compreender, é construir significados. E isso precisa ser ensinado estrategicamente. Tá? Então, tem uma estratégia para a criança ensinar, para ensinar a criança, para aprender, e que ler é compreender, tá? Não é só decodificar. Tudo bem? Deu para entender? Então, tá bom. Então, vamos de questãozinha. Segundo o entendimento de Isabel Solé, são consideradas boas estratégias de leitura. Então, qual dessas, A, B, C, D, E, são boas estratégias de leitura? Primeiro, identificação de referências a outros textos. B, utilização de leitura dinâmica. C, utilização de leitura rápida. D, utilização de leitura desassociada da realidade do aluno. Ou letra E, leitura em grupo de até 8 alunos. E aí, qual o gabarito? A, B, C, D ou E? Mariana acha que é A, Emily acha que é A. Mais alguém? Quer chutar? Tá em dúvida? Isso mesmo, gente, gabarito letra A, tá lá na outra página. Identificação de referências a outros textos. Então, a gente trabalhar a diversidade textual, né? Não focar só em um gênero, só um tema, só um texto, né? Mas diversificar.
Leitura dinâmica, não. Leitura rápida, não. Utilização de leitura desassociada da realidade, pelo contrário, tem que ser associada à realidade do educando, né. E leitura em grupo de até 8 alunos, né, é uma estratégia de leitura da Isabel Soler? Não, né. Então, gabarito letra A. Vamos para a segunda questão da Isabel Soler, no seu livro Estratégias de Leitura, de 1998, existe um acordo bastante generalizado em considerar que as estratégias responsáveis pela compreensão durante a leitura podem ser incentivadas em atividades de leitura compartilhadas. São as seguintes, exceto. Então, tem uma que não é, tá bom? Uma atividade que a gente deve fazer durante a leitura. Então, gente, quando ler o enunciado, tentar entender. Coloca assim, peraí, o que ela quer? Então, tem um acordo generalizado em considerar as estratégias responsáveis pela compreensão durante a leitura. Então, o que eu tenho que fazer durante a leitura? Só que a questão pede aqui, exceto. Então, o que eu não tenho que fazer durante a leitura, para o aluno aprender. Letra A, eu não tenho que fazer formular previsões sobre o livro a ser lido. B, formular perguntas sobre o que foi lido. C, esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto. D, resumir as ideias principais do texto. Ou letra E, motivar o leitor para a leitura. Então, durante a leitura, o que eu não posso fazer? O que eu não devo fazer? A Débora D. Mais alguém? Ana D, Emily A, Simone A. A gente fica na dúvida, né? Olha só a questãozinha. Vamos lá, gabarito. Ninguém acertou, gente. Letra E. Por que é o gabarito letra E? Porque Solé afirma que nas atividades de leitura compartilhada, né, a gente tem que fazer previsões, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que tirar as dúvidas, a gente tem que resumir ideias. Essas são atividades de compreensão durante. Por que não motivar o aluno para a leitura? Sobe mais um pouquinho, Maíra. Já motivar o leitor é condição importante antes da leitura, não durante, viu? Durante a leitura, a gente não vai ficar motivando ele para ler. A gente faz isso antes. Lá no texto dela, ela fala o que, que a gente tem que fazer antes, o que, que a gente tem que fazer durante e o que, que a gente tem que fazer depois. E motivar o aluno, não, a gente faz antes. Olha, uma questãozinha, tá vendo? Verdade. Então, pegadinha, exatamente, pegadinha, Andressa. Antes a gente motiva, né, cria todo aquele clima, né, para o aluno, né. Olha, hoje a gente vai ler um livro muito legal que fala do monstro. Vocês já viram o Monstro da Floresta? A gente vai incentivando, né, vai motivando o aluno. Antes, durante não, tá bom? Então, lá pedia exceto, qual que eu não vou fazer. Então, gabarito letra E. Muito bem, pegadinha da banca. Magda Soares, todo mundo compreendeu? Tá tudo certo? Podemos ir para Magda Soares? Então tá bom. Magda Soares, ela fala sobre alfabetização, a questão dos métodos. Então ela vai falar que não existe um método único para a alfabetização, mas ela defende de que se precisa alfabetizar com um método. Então, qual que é o método certo? O construtivista, o tradicional, né, o sócio-interacionista? O que eu tenho que fazer? Né? Então, ela fala: ó, não existe um método certo, mas você precisa focar em um método e ir, tá? Então, usando os procedimentos sistemáticos, né, intencionais, ela propõe que a alfabetização deve ser entendida como um processo multifacetado, que integra a aprendizagem do sistema de escrita, a alfabetização, com o uso das práticas sociais, que é o letramento, né? Então, ela fala da reinvenção, da alfabetização, que ela critica, né, ela faz uma crítica ao que chama de desinvenção da alfabetização, que ocorreu com um foco excessivo de letramento. Sabe quando lançaram o construtivismo? Aí fica assim, não, tudo é construtivismo, tem que partir do texto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Não pode mais fazer isso, não pode mais ficar escrevendo no caderno, não pode. Então, ela faz uma crítica dessa desinvenção de alfabetização, tá?
Então, alfabetizar com método significa usar um procedimento explícito e sistemático para garantir que a criança aprenda. E o papel do professor deve ser capaz de identificar esses processos cognitivos e linguísticos envolvidos, escolhendo os procedimentos que melhor atendam às necessidades da turma, tá? Em cada contexto. E muitas vezes, gente, a gente vai ter que diferenciar o método ali no meio da sala de aula, né? Porque um aluno, ele só vai aprender se for naquele ensino tradicional. Outros já vão no construtivista, já vão no interacionista, né? Mas ela fala, foca em um método e vai, né, para poder conseguir alfabetizar. Ela fala das 3 facetas da alfabetização, que o processo de ensino tem que contemplar, tem essas 3 dimensões que não se separam, elas são interdependentes, que é a faceta linguística, que é o foco, né, na escrita alfabética, na consciência fonológica, na relação entre fonemas e grafemas. A faceta psicolinguística, que refere-se aos processos cognitivos de compreensão de produção de textos, e a faceta sociolinguística, que relaciona o aprendizado aos usos e funções sociais da leitura e escrita em diferentes contextos. Ó, aqui para a gente decorar, faceta linguística, vem da língua, ó, linguística. Então, apropriação do sistema de escrita alfabética, consciência fonológica, fonemas e grafemas. Psico são os processos cognitivos, tá? De compreensão e produção. E sociolinguística é o aprendizado social, a função social, tá? E aí, o fim da guerra dos métodos. Soares busca superar, né, essa disputa entre o método fônico, que é esse método sintético, e o método global. O que é esse método sintético, o método fônico? É quando a gente trabalha unidades menores, sons, letras, sílabas e depois palavras. O método global é o método analítico, quando a gente começa do texto, né, parte do texto, depois para frases, depois para as palavras, depois para sílabas, tá bom? Então ela busca superar essa disputa. Ai, qual que é o melhor? É o fônico ou é o global? Parte do texto todo ou parte do sintético, né, do fônico? Primeiro as letras, primeiro as sílabas, depois palavras. Então, ó, fim dessa guerra de métodos. E a perspectiva é interdisciplinar. A obra fundamenta-se em pesquisas modernas da psicologia, linguística e neurociência para oferecer um abstrato científico aos alfabetizadores, tá bom? Nessa parte do livro Alfabetização, da página 137 a 144, ela vai diferenciar o que é alfabetização e o que é letramento, tá? Vamos lá. Alfabetização, sobe mais um pouquinho, é definida como processo de aprendizagem do sistema alfabético, tá? Os sons, os grafemas, a correspondência entre eles. Então, a alfabetização é quando eu ensino a criança a ler e escrever. Alfabetização, aquisição da técnica da escrita, processo estático do aprendizado, o foco na codificação e decodificação, tá? Já o letramento são as práticas sociais da leitura, enfatizando o uso funcional e contextual da linguagem escrita na sociedade. Então, já é o desenvolvimento da linguagem, um processo contínuo, dinâmico, o foco na compreensão e utilização da língua, tá bom? Então, alfabetização, o foco é codificação e decodificação. Já o letramento é o uso social. Para que a criança vai usar aquilo? Então, o que eu estou ensinando? Como eu estou ensinando? Tem a ver com a realidade da criança? Está de acordo com o que ele entende, com o que ele fala? Né? De acordo com o meio dele? Tá? Então, essa é a diferença, alfabetização e letramento. Depois, ela fala das práticas pedagógicas integradas, que a alfabetização, né, não é só. Peraí. A autora argumenta que a alfabetização deve ser mais do que ensinar a decodificar palavras, ela precisa incluir práticas de letramento. Então, não dá para alfabetizar sem letrar. Eu preciso de práticas de letramento. Para que o aluno vai usar aquilo? Como ele vai usar aquilo, tá? Ela defende o uso de textos reais e diversificados, como histórias, listas, anúncios, convites, no processo de alfabetização. Tudo bem? Tudo? Então, bora de questãozinha já. Primeira questãozinha, da Magda Soares, eu acho que eu coloquei 4 ou 5 questões.
Porque ela 4 questões, porque ela cai muito nos concursos. Então é certeza que a Magda Soares vai cair, tá? No livro Alfabetização, a questão dos métodos, Magda Soares conclui que a alfabetização bem-sucedida não depende tanto de método quanto do trabalho de alfabetizadores que desenvolve atividades estimuladoras e orientadoras da aprendizagem da criança, com base nos processos cognitivos e linguísticos. Para essa autora, porém, não basta alfabetizar. É necessário o conceito de alfabetização em direção ao conceito mais amplo, que é o de letramento, que se define como. Letramento é o quê, gente? Letra A, o desenvolvimento da competência de ler e escrever. Letra B, a utilização da leitura e da escrita como prática social. C, a prática da leitura e escrita no contexto escolar. D, aquisição do sistema de escrita alfabética. Ou letra E, o domínio do código alfabético e das habilidades correlatadas de leitura e escrita. E aí, que é letramento? A, B, C, D ou E? A Juliana, Karine, Mariana, colocaram tudo B. Ana, B. Simone, B. Isso mesmo, gente. Letramento é a utilização da leitura e da escrita como prática social, tá? Eu usar a leitura e escrita como prática social. Muito bem. Vamos para a questãozinha de número 2. De acordo com a Magda Soares, educadora, linguística e pesquisadora mineira, a alfabetização e letramento são processos, letra A, similares, que se caracterizam como a forma utilizada para a aquisição do código alfabético, que acontece graças aos textos construídos especificamente para esse fim. B, alfabetização e letramento são simultâneos, envolve habilidades, competências e conhecimentos específicos, que implicam formas de aprendizagens diferenciadas. C, alfabetização são interdependentes, cujo objetivo final é a apropriação do sistema de escrita alfabética, ou seja, codificação e decodificação da língua por meio da leitura e escrita. Alfabetização e letramento são distintos, sendo o letramento um método de alfabetização com o uso de textos reais que fazem parte do cotidiano e da realidade dos educandos. E aí, A, B, C ou D? Andressa C, Juliana C, Karina C. Ó, alfabetização e letramento são similares, simultâneos, interdependentes ou distintos. Começa aí. Depois, deixa eu ver aqui. Mensagem na chamada. A Mariana acha que é B, Simone acha que é B. Emily acha que é B. Ó, a alfabetização e a Ana acha que é D. A alfabetização e letramento tem que acontecer, são processos gabarito letra B, envolvendo habilidades, competências, conhecimentos específicos que implicam formas de aprendizagem diferenciadas. Eu vou falar por que a está errada, porque a C está errada, porque a D está errada. Letra A está errada, falando que é a forma do código escrita, a forma de aquisição, que acontece graças a textos construídos para esse fim. Não. Aqui está falando que alfabetização e letramento são textos, são processos, né, que acontece com textos específicos para alfabetização e letramento. Está errada. A C está errada, falando que são interdependentes. Eles são interdependentes, um depende do outro, né? Só que aqui, ó, cujo objetivo final é escrita alfabética, sendo codificação e decodificação da língua. Não, o foco final são as práticas sociais. Eu ler e escrever para usar no cotidiano, entendeu? Se esse interdependente estivesse aqui no B, também estaria certo. Eles são interdependentes, porque envolve habilidades, competências, conhecimentos específicos. Gente, quando falar alfabetização e letramento são processos, né? Os dois juntos, de leitura e escrita como prática social, tá bom? Leitura, quando tiver os dois juntos. Se perguntarem o que é alfabetização, só alfabetização, aí é codificação e decodificação. Se perguntar o que é só letramento, é prática social da leitura e da escrita, tá bom? Aqui falou que os dois, né, alfabetização e letramento, na letra C, está falando que os dois, o foco é codificação e decodificação. Não, o foco é a alfabetização é codificação e decodificação para a prática de leitura. Confunde a gente.
confunde mesmo, tá bom? E D, que tá errado? Tá falando que alfabetização e letramento são distintos, são separados, né? Não tem nada a ver um com o outro. Tá errado. Eles são juntos, né? Tem que ser juntos, simultâneos, tem que ser interdependentes, um depender do outro, tem que ser indissociáveis, não pode separar, né? Sendo o letramento um método de alfabetização com uso de textos reais, sim, que fazem parte do cotidiano da realidade do aluno, mas não são distintos, tá bom? Então, gabarito letra B, certo? Difícil, né? As palavras, eu sempre confundo. Confunde mesmo, ó. Treino, muito treino. Alfabetização, codificação e decodificação. Letramento, prática social. Os dois juntos, alfabetizar para a prática social, para o uso social. Tá bom? 3, perguntinha 3. No texto, a reinvenção da alfabetização de Magda Soares, ela afirma que a alfabetização e letramento são processos distintos. Olha só. Alfabetização e letramento são processos distintos. Letra A, dissociáveis e independentes. B, interdependentes. C, sendo a alfabetização pré-requisito para o letramento. D, que ocorre em tempos diferentes, um antes do outro. Ou letra E, são simultâneos e dissociáveis. E aí, alfabetização e letramento são processos o quê? A, B, C, D ou E? B. Gabarito, letra B. É que a resposta está no final. Gente, alfabetização e letramento são indissociáveis e interdependentes. Não pode separar, não pode, tá? Um depende do outro, tá? A letra A está errada, falando que são dissociáveis e independentes, está errado. A alfabetização, a letra C, é pré-requisito para o letramento. Nem sempre, gente. Tem criança que ela consegue. Os alunos do EJA, eles conseguem ir no mercado, eles conseguem fazer compra e muitas vezes não são alfabetizados. Eles são letrados, mas não são alfabetizados. Então, a alfabetização não é pré-requisito para o letramento. Lembra disso? Ocorre em tempos diferentes, um antes do outro? Não, os dois têm que acontecer juntos. Eu vou ensinar a palavra bola, né? Aqui eu pego uma palavra do cotidiano, tá? Da realidade da criança. Gente, ó, como que escreve bola? Quem aqui joga bola, já assistiu futebol? Então você vai letrando para a criança ir associando. Qual time você torce? Entendeu? Vai letrando. E o E falando que são simultâneos e dissociáveis, é separado um do outro. Então tá errado, tá bom? Então, alfabetização e letramento são processos indissociáveis e interdependentes. Tudo bem? Ficou claro? Isso. Hora de errar, gente, é agora, tá? Caso não fiquem tímidas não, tá? Porque a gente tira dúvida. Se a gente fica com dúvida, qualquer coisa, vamos ver, acaba errando lá na hora da prova. E na prova que a gente não pode errar. Uma questão faz diferença. Uma questãozinha, pode ter certeza. Vamos lá, mais uma questão sobre consciência fonológica, né? Eu ter a relação dos sons e dos fonemas, tá? Sobre a consciência fonológica, é verdadeiro afirmar que ela é a última etapa do processo de alfabetização? B, ela trata-se da habilidade de compreender e manipular os sons individuais das palavras? C, nessa fase os alunos começam a compreender como as sílabas se unem para formar palavras? D, é essencial proporcionar atividades que permitam aos estudantes dividir e reconhecer as sílabas em diferentes palavras? Ou letra E, a consciência fonológica refere-se aos aspectos relativos à audição. E aí, A, B, C, D ou E? Simone acha que é B, Emily B. Mais alguém? B, isso mesmo, gabarito, letra B. Consciência fonológica, habilidade de compreender, manipular os sons individuais das palavras. Não é só separar a sílaba, eu tenho que compreender e manipular. Isso é consciência fonológica. Eu ter consciência, né, dos sons das sílabas, dos sons das palavras, dos sons das letras. Certo?
Gabarito letra B, arrasaram. Olha aí, gente, tudo B. Aqui, todas as questões foram gabarito letra B. Olha só. Meu Deus, 9:10 já. Ai. Agora, Van de Valle, John, Carpe, Bay, Williams, Jennifer, ela vai falar sobre matemática no ensino fundamental, ensino e aprendizagem. Então, que a matemática, esse é um dos textos referenciais, né, mais usados na formação de professores. E na prova sempre vai cair a didática, e nas provas que cai sobre didática de matemática, aprendizagem de conceitos matemáticos, planejamento e avaliação no ensino de matemática no fundamental, tá? Então, os principais objetivos da obra, né? É compreender como as crianças aprendem matemática, planejar aulas de forma efetiva e relacionar a teoria da educação matemática com práticas concretas de leitura, concretas de sala de aula. Não é só colocar, gente, as continhas, não é só colocar números, eles têm que compreender, eles têm que entender. É isso que o autor fala. Os autores, são muitos autores aí, autoras. Principais partes, os temas para estudos úteis, especialmente para o concurso, né? Embora a edição em português desse texto não tenha sempre o índice completo divulgado online com base nas versões internacionais, o conteúdo pode ser agrupado em duas partes. Então, a primeira parte vai focar nos fundamentos e perspectivas do ensino da matemática, né? Então, o que significa ensinar e aprender matemática? Né? Como é um ensino baseado na resolução de problemas? Como que é esse conceito? Como que eu ensino o aluno um ensino baseado na resolução de problemas? Como que é o planejamento de aulas eficazes? Né? Como organizar esse conteúdo? Como que é a avaliação para aprendizagem? Né? E o ensino equitativo de matemática? Né? A inclusão, a atenção à diversidade na sala de aula. Por que isso importa para concurso? Porque muitas bancas cobram, além dos conteúdos pedagógicos gerais, cobram a habilidade do professor de avaliar, planejar, promover a aprendizagem de forma significativa, tá? E a parte 2 vai dar estratégias, procedimentos de como ensinar cada conteúdo. Então, o livro vai falar, como que eu vou ensinar o número em sentido números e sentido numérico? Né? Que não é só reconhecer números, né? Eu tenho que ensinar o aluno a quantidade, comparação, maior e menor, composição, decomposição, estimativa, relação de números, né, entre eles. Então, a ideia central do livro, a criança precisa construir significado, não apenas memorizar a sequência numérica. Só memorizar não garante que o aluno aprendeu os números, né? Tem que saber a diferença de saber contar e ter sentido numérico. Tá? Importância de materiais concretos, como tampinhas, blocos, ábaco. Para as questões, gente, sempre pensar materiais concretos, principalmente matemática, tá? Sempre materiais concretos. E como que eu ensino operações? Adição, subtração, multiplicação, né? O livro, ele defende que tem que resolver problemas antes de apresentar a conta armada. Então, antes de eu fazer as continhas armadas, primeiro eu tenho que ir para o cálculo mental, né, para resolver os problemas antes, tá? Olha, eu tenho 2 lápis e tem 3 alunos, eu tenho 3 lápis e tem 2 alunos precisando de lápis. Quantos lápis eu vou dar? Vai sobrar algum? Então, resolver problemas antes de fazer a conta, tá? Multiplicação não é só decorar tabuadas, mas compreender a adição de parcelas iguais, organização, ideias de proporcionalidade, tá? Cadê? Onde eu tô? Álgebra inicial, né? Pensamento algébrico, né? Aqui um ponto forte da obra. A álgebra não começa com as letras X e Y, começa com identificação de padrões de regularidade, sequências, a relação entre números. Então, um exemplo, ao invés de eu colocar, né, 2, 4, 6, 8, só para completar a sequência, eu pergunto, qual é a regra, gente? Qual que é a regra? O que está mudando aí? Né? Então, eu induzo o aluno a pensar, né? Não só ficar 2, 4, 6, qual que é o próximo número? Não, qual que é a regra? O que está acontecendo aí? Por que o próximo número é 10? Tá? Depois, álgebra
frações decimais e porcentagens. O livro defende que não deve começar com a regra do MMC, mas primeiro trabalhar do parte para o todo, medida, comparação, depois as medidas e proporcionalidade. A criança precisa medir de forma concreta. Se ela não tiver o concreto, ela não vai saber as questões de medidas. Mais um pouquinho, Maíra. Geometria, 8. Geometria, para ensinar geometria, não é decorar o nome de figuras. Eu tenho que trabalhar visualização espacial, transformações, classificação, tem que fazer dobradura, blocos, desenhos, tá? Muito cobrado. Dados e probabilidade estatística. Construir, né, coleta de dados reais, construir gráficos, interpretação crítica. Não apenas ficar lendo os gráficos, né? Ler gráfico pronto. O concurso gosta de analisar propostas, né, pedagógicas e investigativas. E aí tem um resuminho para vocês, né, os aspectos essenciais que tem que ter: atividade significativa, atividade centrada no aluno, avaliação integrada ao ensino, inclusão e diversidade. Dica para estudo: estude os conceitos pedagógicos básicos, planejamento, avaliação, estratégia didática, aprenda como criar situações, né, de ensino baseadas nos problemas, que é algo frequentemente cobrado, tá? E foque na progressão da aprendizagem de cada conteúdo matemático. Como que eu ensino as números, como que eu ensino frações, como que eu ensino operações, frações, tá? Fica aí as dicas e consulte exemplo. Tudo bem, gente? Pensou em matemática? Pensa concreto, pensa na inclusão, na equidade, dar mais para quem tem menos. Pensa de eu partir primeiro os processos mentais. Primeiro a criança tem que saber, né, para depois ela escrever, depois ela montar a conta. Tudo bem? Vamos ver essa questão aqui. No contexto de ensino de matemática, no ensino fundamental, jogos matemáticos têm sido amplamente utilizados como uma ferramenta eficaz para desenvolver habilidades de raciocínio, promover interação entre os estudantes. Vale enfatiza que a escolha adequada de jogos pode fazer a diferença na aprendizagem, especialmente quando esses jogos incentivam discussões matemáticas e exploração de estratégica. Por exemplo, um jogo que envolve apenas cálculos rápidos, sem necessidade de reflexão. Exemplo 1. Um jogo onde os estudantes apenas somam ou subtraem números para alcançar um resultado específico, oferece um nível de desafio menor e não promove discussões significativas. Por outro lado, um jogo que exige dos estudantes que expliquem as suas estratégias, que trabalhem juntos para resolver desafios. Um exemplo 2. Um jogo que requer a criação de estratégias para vencer o adversário em um tabuleiro matemático. Contribui para a compreensão mais profunda da matemática, né? Então, aí no livro, com base na importância dos jogos matemáticos na aprendizagem, é correto afirmar que, letra A, a compra dos materiais usados no jogo deve ser sempre evitado, mesmo que isso limite as possibilidades de aprendizagem. Então, jogos complexos, né, de materiais usados tem que ser evitado. B, a escolha de um jogo deve priorizar a simplicidade, garantindo que todos os estudantes podem compreender as regras facilmente. C, jogos matemáticos são eficazes quando permitem a exploração, a discussão de estratégias pelos estudantes. Ou letra D, o tempo de duração de jogo é o aspecto mais relevante a ser considerado, garantindo que a turma consiga completar rapidamente a atividade. E aí, com base no ensino de matemática, gabarito A, B, C ou D? Todo mundo acertou essa. Jogos matemáticos, gabarito letra C, são eficazes quando permitem a exploração, a discussão de estratégias pelos estudantes. Muito bem! Gabarito letra C. Azara. Vamos para a última autora, meu Deus. A Alicia Bonamino, né? Ela fala das 3 gerações de avaliação da educação básica. Ela foca principalmente, gente, na avaliação de larga escala e políticas educacionais. Ela vai falar que o objetivo principal, né, da avaliação de larga escala é monitorar a qualidade do ensino e orientar a gestão educacional, estabelecendo os parâmetros de desempenho escolar. Que essas avaliações utilizam referências curriculares padronizadas, reforçando uma perspectiva universalista, segundo a qual
todos os alunos devem ter acesso a determinados conhecimentos considerados essenciais, especialmente em língua portuguesa, que é a leitura, e matemática, a resolução de problemas. E aí, o número 2, 3 gerações de aprendizagem básica no Brasil, né? Os autores identificam 3 gerações que coexistem. A primeira, que é o SAEB, a características do SAEB. Para que serve o SAEB? É uma avaliação amostral, que a finalidade dela é diagnóstico, monitoramento, né? Para quê? Né? Não tem consequência no currículo ou nas práticas. O impacto dele é baixo, porque define as aprendizagens fundamentais e interfere pouco no cotidiano escolar, tá? Até coloquei aqui para a VUNESP, avaliações de primeira geração têm caráter diagnóstico. Então, o SAEB é diagnóstico, não é punitivo. Tá? A segunda geração de avaliação é branda, né? A responsabilidade é branda. A primeira é uma avaliação diagnóstica, então o resultado, né, é baixo, o impacto é baixo, mas a segunda tem uma responsabilidade branda. Por quê? É a Prova Brasil e o IDEB, porque avalia o censo das escolas, dos municípios. Então, publica os resultados, tem devolução de dados à escola. Olha o que esses alunos dessa escola estão aprendendo. Sabe quando fica comparando, sai o dado lá, o censo do município, qual escola teve uma nota maior, qual que foi a melhor do município, qual que foi a pior, que fica essa comparação, né? Então, a Prova Brasil, né, o impacto dela é moderado. Por quê? Ela estimula o alinhamento, sobe mais um pouquinho, Maíra, por favor. O alinhamento entre currículo ensinado e currículo avaliado, especialmente em língua portuguesa e matemática, tá? O problema que acontece com a Provinha Brasil, tal, é a antecipação dos conteúdos, a gente ficar trabalhando o conteúdo somente o que vai ser cobrado nos testes, né? Ensinar para teste, esse é o problema, tá? E a terceira geração de avaliações, né, que tem uma responsabilidade muito forte, é o SARESP, né, aqui em São Paulo, e em Pernambuco, em outros estados, mas no Pernambuco fala SAEP, IDEP, né? Característica, uma avaliação censitária, que é a divulgação ampla dos resultados, que tem metas individualizadas por escola, sanções, recompensas, é quando gera bônus. A escola que mais, né, se destacar vai ganhar um bônus. Então, o impacto dessas escolas são alto, né? Porque pautam fortemente o que ensinar, como ensinar e como avaliar. Os principais efeitos: centralidade nas matrizes de avaliação, uso de testes como referência para avaliação escolar, né, acaba não fazendo outras provas, usa só esse, e reforço de práticas tradicionais, provas e simulados. Forte indução ao ensino voltado para testes, tá? Então, a avaliação é responsabilidade, cadê? Responsabilidade e democracia. Os autores relacionam que a avaliação para a responsabilidade democrática é entendida como prestação de contas para a sociedade, transparência de resultados, controle para políticas públicas, né? E, por último, avaliação em larga escala, currículo e evidências. Né? As pesquisas analisadas indicam, né, que as avaliações de primeira geração têm pouco impacto no currículo, a de segunda e terceira influenciam fortemente, tá bom? Agora pode subir, Maíra, estreitamento do currículo, não, isso não. Questãozinha, última questão, gente, para finalizarmos. São características do sistema de avaliação da educação básica, as afirmativas abaixo, exceto, então, qual que são as sistema de avaliação, são características do sistema de avaliação da educação básica. Gente, se vocês perceberem, ó, qual são as características do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Qual que é a característica do SAEB? Exceto, tem uma que não é característica. Letra A, é o conjunto de avaliações externas. Letra B, é larga escala. Letra C, reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados. Letra D, o resultado da avaliação é indicativo da qualidade do ensino brasileiro. Ou letra E, o SAEB avalia especificamente as escolas, redes municipais e estaduais de ensino. E aí, qual que não é do SAEB? A, B, C, D ou E? Não é do SAEB. Emily acha que é B, larga escala.
Difícil essa, né? Por isso que vocês têm que saber o que é o SAEB, o que é o SARESP, o que é a André, acho que é a SAEB, a Provinha Brasil, SAEB é da Educação Básica. SAEB, SARESP e SAEB e a Prova Brasil e DEB. Não sei responder essa. Todas essas avaliações, vamos por eliminação, todas essas avaliações são de larga escala, porque a autora já fala sobre isso, que ela trabalha as 3 avaliações de larga escala. Então, tá certo, larga escala. Por que larga escala? Porque é externa, é para todos. Conjunto de avaliações externas é para todos. Então, tá certo também. É avaliação externa, é a larga escala. Fiquei na dúvida entre a e E. Ela reflete os níveis de aprendizagem demonstrado pelos alunos avaliados? Sim, porque o SAEB, deixa eu pegar aqui só para não errar, para não falar errado para vocês. O SAEB é diagnóstica. Então, o SAEB é diagnóstico. Então, ela reflete os níveis de aprendizado, né? Para os alunos. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro? Quando sai o resultado lá do SAEB, né? Ela é o resultado da qualidade do ensino? Sim, é o resultado da qualidade do ensino. Então, o SAEB é uma amostra, tá? Ele é diagnóstico, é para monitoramento, ele tem os resultados agregados, divulgados, mas sem devolutivas direto para a escola. Por que essa E está errado? Avalie especificamente as escolas, as redes municipais e estaduais. O que está errado nessa? Gabarito letra E. Está errado. Vamos ver o que está errado? Aí a resposta. O SAEB não se destina a avaliar especificamente a escola ou rede de ensino municipal ou estadual. O objetivo do SAEB é analisar o sistema educacional como um todo, fornecendo uma visão geral da qualidade do ensino. Seus resultados são usados para fins diagnóstico e planejamento, mas não para avaliar individualmente cada escola ou rede. Certo? Depois está falando aqui quais que estão erradas, tá? Então, a B, a C, aliás, as outras estão todas certas porque fazem parte do SAEB. É só a letra E que não faz parte do SAEB. Não é para avaliar a escola em si, mas o sistema educacional como um todo. É um sistema diagnóstico. O que a gente precisa fazer? Como a gente faz um diagnóstico das crianças, quando elas chegam, para saber o que eu vou ensinar, o SAEB é para saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que aplicar mais recursos, eu tenho que construir mais escolas, tá superlotado. O que está acontecendo? É para monitoramento, é diagnóstico, certo? Ficou claro? Tá difícil, gente. É difícil, né? Mas, pega aí depois, retoma aí, vê que é o SAEB, que é o SARESP, que é a Provinha Brasil direitinho, que, tá? Vai cair aí na prova de vocês. Tudo bem? Finalizamos por aqui. Vamos descansar? Bora? Então, a semana que vem tem mais, tá? Eu vou colocar mais 3 autores e a última aula vai ser de legislação. Tudo bem? Tudo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não? Gente, vai dar certo. Coloca isso na cabeça e bora estudar, pega. São poucos conteúdos, foca aí que vai dar certo, tá bom? Então, obrigada e obrigada pela participação de todos e até a próxima aula, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Lúcia. Boa noite.